Galera, hoje tivemos a convocação da seleção brasileira, hein? Temos novidade para a disputa da Copa América, né? Tivemos aí o Evanilson, jogador do Porto, o atacante, foi convocado para a seleção brasileira, né? Tivemos algumas voltas também na seleção brasileira, o Alisson e o Éder Militão também voltando a vestir a camisa da seleção brasileira, assim também como o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, galera. E vamos ver, né, o que a imprensa tem a falar sobre essa convocação do técnico Dorival. Na minha opinião, assim, eu não gostei muito do Alisson. Na minha opinião, assim, poderia tentar fazer uma renovação nessa seleção, sendo o Ederson, o Bento, ou até trazendo o goleiro também, né? A seleção brasileira precisa dessa renovação, porque às vezes a gente fica meio em dúvida, né? A gente fala assim, pô, mudou o técnico, mas os jogadores continuam quase os mesmos, né? Mas a maioria, sim, que foram para a seleção foi mérito, né? Tem que dar oportunidade mesmo quem está jogando bem. Deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre essa convocação da seleção brasileira. E vamos acompanhar aqui a galera do F90 falando tudo sobre a convocação da seleção brasileira. Link na descrição, Cresce Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. A dos Beatles é fácil. Pro Vasco tá um pouco difícil. Agora, dos Beatles tá... O Vasco tá preocupando tanta gente. Pedro Ivo Almeida Olha, vai participar são muito com a gente. traídos. O que foi? Ele tá lá no link, a seleção. Vamos lá. Seleção brasileira, convocada. Olha lá, ele abre um sorriso, ele adora. Eu achei, Pedro, o Bubu chegou aqui todo grandão. Hoje não tem Pedro. Eu defendi o Pedro. Eu falei, Não tá aqui eu pra se aluguei defender. o triplex. Eu falei, calma, garoto. Apareceu, explica que você ficou quietinho. Agora? Dá boa tarde pro Pedro. Não, eu falei, na hora que você perguntou assim, pô, o Vasco preocupa, tal, eu já falei Pedro Ivo. Eu já apresentei. Aí, não é fácil. Pedro, Tem boa alguma tarde, coisa que meu te irmão. preocupa aí no Rio, Pedro Ivo? No meu Rio de Janeiro querido? Não, boa tarde. Meu Deus do céu, eu preparei meu boa tarde, ia saudar o Edu, o Birner, Joãozinho, Obrigado, Pedro, Zé boa Elias. Me esquece 5 minutinhos, Bubu. Quando eu sair aqui do link, você volta a falar de mim. Freguês tem Sabe qual é o sempre problema razão. de vocês, cara? Pode Tem um continuar. retorno. Tem um retorno aqui de vídeo, nossa equipe maravilhosa aqui, o Gabriel, o Gui, eles têm um retornozinho de vídeo aqui, tive que ver o Bubu dançando, tive que ver o Bubu comemorando, tive que ver vocês falando de mim no início do programa. Mas é isso, Edu, estamos aqui, convocação da seleção brasileira, de olho na Copa América, de olho nos amistosos pré-Copa América, de olho em quem vai desfalcar. O pessoal falou que ia ter a lista de desfalques enorme, numerosa, são só 3, mais ou menos 3, né? 2, praticamente 3, porque o Hendrick já não será praticamente mais jogador do Palmeiras, o Bento do Atlético Paranaense e o Guilherme Arana, convocado do Atlético Mineiro também. A gente trazia aqui ao longo de toda a semana a preferência do Dorival pelo Guilherme Arana, que era praticamente impossível ele não figurar nessa lista, mas estou à disposição, Edu. O que você quer saber daqui? Desfalques, né? E a gente tem, como você disse, o Bento convocado, né? O Arana e o Hendrick, que joga no futebol brasileiro. O que chamou a atenção, e até o João estava me falando aqui, no camarim, a gente estava vendo a escalação, a convocação junto, o meio de campo formado por jogadores da Premier League, Todos, né? né, A gente teve Pedrão? até o Veiga aparecendo em algum momento, outros atletas, mas parece ser uma característica aí conservadora um pouco o Dorival, né? O que tivemos aí de novidade foi até o Evanilson ali voltando no lugar do Richarlison, né? Ô Edu, sinceramente a realidade bateu a porta. É isso. Porque aquele final de ano, final de 2023, resultado que não chegava, de início questionado, Edinaldo balançando no cargo, precisava de um fato novo. Traz o Dorival. O que falta com o Dorival? Falta também se comunicar com a torcida. Então o Dorival, na sua coletiva de apresentação e na sua primeira lista, ele tentava dialogar muito com essa coisa do time brasileiro, clube brasileiro, mas a gente sentava, a gente debatia na bancada, a gente debatia depois dos amistosos. Não era exatamente uma realidade que ali estavam os melhores jogadores brasileiros atuando pelo mundo. E ele fala sobre isso, sobre fase, sobre escolha técnica. Quando ele caiu para a escolha técnica, não ficou muito olhando só para o mercado nacional, para aquele quintal ali que ele estava mais acostumado, prevaleceu, acho que uma lista muito coerente, achei uma boa lista. Você pode ter uma preferência aqui, acolá, preferir outro jogador de meio, outro jogador de frente, preferir um zagueiro que não fosse o que estão ali, talvez saia o Beraldo, entre o Murilo, do Nottingham Forest, outro nome, mas eu acho que a lista é bem coerente, a lista dialoga com o que o Brasil, para mim, nesse momento, tem de melhor e à disposição, porque, por exemplo, o Neymar não está à disposição para uma situação médica.
Então, acho que agora a seleção começa a ter uma cara que começa a se encaminhar para eliminatórias, para mirar 2026. Dorival deu chance para quem ele queria do futebol nacional, Dorival deu chance para o que ele queria de valorização do futebol brasileiro. Agradou a chefia, Edinaldo tem muito esse discurso quase que patriota, ufanista, de que o Brasil tem que valorizar, honrar a camisa, os melhores podem estar aqui também, mas quando bateu um pouquinho de realidade, ele falou muito de resultado, sabe que vai ser cobrado, independentemente de ser a primeira competição dele, falou muito disso, quer ganhar, quer vencer. Acho que chamou o que tinha ali mais ou menos de melhor à disposição. Acho que as discordâncias vão sempre existir, é uma lista de seleção brasileira, mas acho que ficou coerente com o que a gente vê de futebol aí pelo mundo. A gente que acompanha tanto o campeonato aqui pela ESPN, Edu. Essa convocação foi para amistosos contra México e Estados Unidos, depois a Copa América, e aí os jogadores ficam... O Marcel, ele tá aqui, ele falou, olha, dia 2 de junho, aconteça o que aconteceu, eu tenho um compromisso, vou à Arena MRV, eu preciso me despedir do Hendrick. Ele falou, faltam só 7 jogos, estou Mas tem um monte aqui do Palmeiras, da redação, né? Que... Pode ir, né? Porque o pessoal aquele clubismo editorial gostoso. Tinha uns que mas sabe que o Pratos falou que era melhor dar um tempinho. Acho que agora pode soltar o menino. E aí... O inimigo da alegria? Tem o inimigo da alegria. Agora, Pedro, eu vou jogar pra mesa aqui, e aí depois eu quero a tua opinião. Eu acho que o maior perdedor dessa convocação toda foi o Gabigol, né? Porque ele devia estar torcendo. Vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro. Se o Pedro Você não tomou for... um negócio aí? Ele não tá jogando nem no Flamengo, Não. Que vai... Eu vou te explicar por quê. Vai, Pedro. Porque se ele vai, abre espaço pra ele no Flamengo pra ter uma sequência. O Pedro ser convocado. Agora não vai rolar, Zé. Justificaria pelo atual momento também? Pedro, você levaria, Zé? Não, eu acho que Hoje as opções que foram feitas, até pela forma de jogar do Dorival, né? O Dorival não é aquele que joga com esse centroavantão fixo como é o Pedro, mesmo o Pedro saindo um pouquinho mais, mas as opções que ele chamou, pelas características do time, não tem como questionar, né? Então, rapidinho para a gente passar aqui as posições. Os goleiros aprovados, Rodrigo Bueno? Então, com a volta do Alisson, né? Eu fiquei um pouco surpreso com a convocação do Rafael, Alisson, né? Bento e Ederson. Então, o Dorival ali, para muita gente, né? Surpreendeu, convocando o goleiro que deu sucesso para ele no São Paulo. Mas ali, acho que foi ali uma coisa meio de ocasião também, porque o Alisson estava contundido e tal, estava fora. Porque o Alisson e o Ederson, não é só porque jogam na Premier League, né? São goleiros experimentados. Primeira prateleira. Eu sei que o Alisson tá meio assim queimado, né? Porque tem gente que acha que nas últimas Copas do Mundo ele poderia ter feito um pouco mais de diferença e tal. Não que ele falhou, né? Mas ainda é um goleiro de hoje disponível. E o Bento se justificou, então tudo certo com os goleiros. Laterais, Birner, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. O Arana voando, né? Não tinha como não chamar, né? Eu acho que a convocação da seleção brasileira hoje, ela precisa atender 2 grandes aspectos. 1, tornar a seleção competitiva. 2, não prejudicar os clubes brasileiros. Principalmente porque fora não há competições durante a data FIFA e aqui haverá 9 datas, se não me engano, durante a Copa América, em que mas aí o Galo talvez seja só o o mais Atlético prejudicado nisso, óbvio que prejudica o Milito, porque vai jogar o Scarpa na ala esquerda, provavelmente, e o Scarpa é um jogador muito importante para o Atlético, porque ele joga em diversas funções, então está limitando, né, o leque, as opções do Milito. Mas aí também é muito extremo, né? O Arana é de longe o melhor lateral esquerdo que atua aqui. Não teria como não convocar, né, Não tem muita opção fora. A característica do Arana de lateral ofensivo também é uma coisa meio que única hoje dentro das possibilidades que o Brasil tem. Então, para mim, é o que o Pedro falou. Você pode discordar de um ou do outro jogador e tal, mas a convocação foi muito boa. Entendeu as duas coisas. Vou perguntar para vocês setores para cada um em um minutinho. A gente tem pouco tempo. Zagueiros convocados: Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Aprovados? Eu acho justo. Como o Pedro Ivo mesmo trouxe, talvez hoje se eu fosse, né, o Dorival, talvez eu não levaria o Beraldo e levaria sim o Murilo. O Beraldo normalmente tem sido Murilo do Nottingham Forest, que na Premier League está se justificando mais, o Beraldo tem sido mais reserva e em alguns episódios aí recentes até falhou em alguns gols do Paris Saint-Germain. O Murilo me agrada mais, mas não tem nenhum nome assim que cause uma revolta. Para mim tá tudo certo entre os zagueiros, apostando também na experiência de Marquinhos e Militão. A volta do Militão, dirigiu né? o Beraldo, isso joga muito a favor do Atlético. Joga muito a favor Bom, também. E os meias convocados, o Andrés Pereira, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o João Gomes e o Paquetá. Acho que é isso, né? É isso. Eu vou te perguntar, porque eu lembro que uma época eu era garotinho, eu nem lembro pouco. Convocado na seleção Zé Elias, lembra? Garotinho, que cara de eu era menininho, pau. eu lembro que Né? Tava cobrindo a seleção nessa época. Quantos anos você tem?
Então, eu vou fazer, aliás, Fala, amanhã pô. eu completo 43 anos. Ah, vai. Amanhã? Amanhã. É. Vai ter Sério? festa? Você nasceu em Sério que ano? mesmo? Nasci em 1981. 11 de maio. Leão? Você é leonino? O carro Ó, tá o meio de usado. campo. Leonino? Gostou no meio de campo? Gostei. Gostou do ataque? Eu acho um bom meio campo ali. Se eu não me engano, o João tinha Gomes mais tá no lugar do André, né? Isso. Eu acho que se Basicamente equivalem isso. ali. Estragadinho. Um bom E meio o campo. ataque tem Bem bastante estragadinho. gente, olha lá. A gente vai colocar pra vocês o Hendrick, o Evanilson, o Martinelli, o Rafinho, o Rodrigo, o Savinho e Vini. Tá vindo Girona. Eu novidade, né? gostei. Gostei. Ah, Eu- baita talvez- temporada do Savinho. Então, aí eu Baita falei, pô, temporada. podia levar o Paulinho, mas vai tirar quem? Podia levar fulano, mas vai tirar quem? Deixa jogar. Não, e ele Eu sei já que tá jogador levando quer ir o pra Arana, seleção. né, Edu? Mas a deixa questão que a atuar. gente tá debatendo tanto é aqui de verdade. prejudicar os clubes, se ele levar Arana e Paulinho, acho que pesaria muito Aliás, eu cruel. vou dar mais os pro Galo. parabéns ao Pedro Ivo Almeida, grande repórter. Ele cantou a bola que o Arana seria convocado. Que no Muito F90, bem. hein? É, Parabéns ao nova Pedro Ivo fase. Almeida. Mas antes de passar pro Pedro, Pedro gostou do elogio, sabe que nada é por acaso. O Pedro, né? quando elogia Não, o Bubu, até desconfia. Elogio, imagina que segunda-feira, mas enfim. Ô, A gente Pedro, tem que tratar bem os nossos filhos. eu não vou te falar, não. Sabia que tinha alguma coisa. Para de provocar o cara. Sabia que tinha Segunda-feira alguma ele vai vir exagera, com né, tudo. velho? Eu vou trazer, ainda esse ano teremos um embate dos dois aqui num game show. Não vamos dar sem violência, game show. Sem gel. Pedro, vamos falar só para te liberar da Fala. CBF com a paralisação. E aí, o campeonato vai parar ou não vai? Porque eu tô vendo aqui no nosso tá bom. grupo de Central de Notícias, o ministro fala que vai parar, a CBF fala, não chegou. Chegou o ofício? Como é que tá? Conta pra gente, Pedro. A não paralisação, no caso, né, Edu? A gente vai vamos falar ver. da não paralisação do campeonato Deixa ele sem brasileiro. voz. Rodada, Impressionante. com exceção dos jogos, Vamos ver, com exceção Pedro, dos Pedro, tá jogos ouvindo? envolvendo... Voltou. Agora Voltou, sim. agora voltou Eu seu tô ouvindo áudio. vocês estão me ouvindo aí? Isso, Agora pode sim. falar de novo, por Vamos favor, lá, Pedro. então vamos lá. A gente vai falar então no caso da não paralisação dos jogos. O que está adiado já para as próximas rodadas até dia 27 de maio? Os jogos envolvendo os times gaúchos. Na rodada desse fim de semana, Atlético Mineiro e Grêmio, que seria no sábado, adiado. Inter e Juventude, que seria na segunda-feira, adiado também. Todos os oito jogos da rodada estão mantidos. Onde entra o ministro do esporte, André Fufuca, no caso. André Fufuca ontem deu uma entrevista à ESPN dizendo que solicitaria a paralisação do Campeonato Brasileiro. Depois de muito disse-me-disse, idas e vindas, chegou o ofício, às 12h48, meio-dia e 48, pouquinho antes do F90 entrar no ar, André Fufuca, na audiência, falou, vou mandar o ofício antes para a gente poder debater no ar. Às 12h48 ele envia o ofício à CBF. O tempo joga a favor da CBF nesse caso. Por que joga a favor? Porque a CBF, na figura do presidente Edinaldo, ela não quer parar o Campeonato Brasileiro, não teria tempo hábil para reunir clubes e debater sobre isso. Depois que o ofício chega, qual é o caminho aqui, o trâmite? Edinaldo Rodrigues vai dar ciência a uma comissão formada por 9 clubes das séries A, B, C e D, são 9 clubes, tem o Fortaleza do Marcelo Paz, tem o São Paulo do Júlio Casares, tem Volta Redonda, tem o Fluminense do Mário Bittencourt. Esses 9 clubes vão pegar e vão avaliar e vão decidir se eles convocam o conselho técnico dos campeonatos das séries A, B, C e D. Decidindo convocar o conselho técnico, os clubes vão votar, ou seja, a decisão hoje está na mão dos clubes. Não é que o ministro manda uma solicitação e o campeonato para, não tem esse poder legal. Por prerrogativa, quem para o campeonato é a entidade esportiva. E por prerrogativa da entidade esportiva, quem para o campeonato é o seu conselho técnico. Então o caminho é esse. O ofício está na mesa do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele dá ciência à Comissão Nacional de Clubes do ano de 2024. Essa comissão avalia e convoca ou não o conselho técnico. Esse conselho técnico vai deliberar. Qual é o cenário de momento, Edu? Rodada número 6 desse fim de semana mantida. Muito provavelmente esse assunto vai ser deliberado na semana que vem. Ainda não há maioria formada de clubes de todas as séries para que os campeonatos sejam paralisados. Então hoje o cenário de paralisação, esse cenário de adiar, ficar sem data, paralisar o Campeonato Brasileiro, ele é pouco provável, porque isso não é uma decisão no caso do governo, do ministro. É uma solicitação do ministro, os clubes vão decidir. Edinaldo não quer ali ficar com a imagem muito desgastada, dizer que ele decidiu parar ou ele decidiu continuar com o campeonato, coloca o trâmite legal, empurra para os clubes, sabe que os clubes hoje não têm maioria para parar, então um cenário de muito pouca probabilidade do Campeonato Brasileiro ser parado nesse momento. Jogos dos clubes adiados do Sul, repito, até o dia 27 de maio, tudo adiado dos jogos que envolvem os campeonatos, os times gaúchos nos campeonatos, Série A, B, C, D, Copa do Brasil, Série A e B de Campeonato Feminino, Copa do Brasil de base, Campeonato de base, tudo que envolve time gaúcho até 27 de maio está adiado. O que envolve outros times não, os campeonatos seguem, está na mão dos clubes para a semana que vem, e se tiver que ficar com a informação que a gente tem aqui agora, não há maioria, não há consenso, não há ainda formação para que se adie isso, Edu. Esse é o cenário de momento aqui na CBF. Galera, vamos falar primeiro aqui sobre a convocação da seleção brasileira. Vamos ver aqui, galera. Na minha opinião, assim,
Eu queria uma renovação em algumas partes, principalmente de goleiro, mesmo o Alisson sendo goleiro de primeira prateleira, sendo goleiro do Liverpool, né? Mas eu queria que tivesse oportunidade a outros goleiros também, apesar que também que não tem, se você olhar bem, não tem tantos goleiros assim brasileiros aparecendo. Então, assim, então uma lista bem protocolar, né, na minha opinião, né? O Danilo, na minha opinião, não sei se é o cara que vai aguentar, tem falhado das vezes que tem jogado, mas é o jogador de confiança, é o capitão, se eu não me engano, aí do Dorival, né? O Dorival também gosta muito do Danilo, né? Temos o Guilherme Arana voltando, isso daí é uma boa notícia para a seleção brasileira. Na minha opinião, é um excelente atacante. O Éder Militão ainda tá sem ritmo, né? Tá voltando, né? Mas é um jogador também que tem experiência, é um bom jogador. Às vezes que esteve na seleção brasileira correspondeu. Beraldo tá passando por um momento de estabilidade, né, no PSG. Ele chegou muito bem, jogando bem. Nos últimos jogos, assim, teve algumas falhas, né? Tem oscilado entre banco de reserva e titularidade, né? Então, se falava muito aí sobre o Murilo na seleção. Gabriel Magalhães, bom jogador. Marquinhos, na minha opinião, tanto faz. O Marquinhos, na minha opinião, não é o melhor zagueiro brasileiro, mas é um zagueiro que tem experiência também, então é importante estar na seleção brasileira. Temos aí o Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá, né? O João Gomes tem jogado bem também, Douglas Luiz. Na minha opinião, justíssimo aí essa convocação da seleção brasileira. Caso o André tá machucado, mas eu acredito que o André eu acho que não seria convocado não, em caso, porque se a gente olhar bem essa lista aqui, é uma lista que de nomes aí que o Dorival quer contar, né? E já o Endrick vai como jogador do Palmeiras e praticamente ele não volta mais pro Palmeiras, já que ele já vai ser jogador do Real Madrid, né? E já, galera, o time do Brasil, assim, não temos, assim, atacante que vai desfalcar, né? Porque o resto é tudo jogadores de fora, né? Da Europa, Evanilson, Gabriel Magalhães, Martinelli, né? Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior, né? São jogadores que estão de fora. Lembrando, o Neymar ainda está em fase de recuperação. Ainda vai demorar muito ainda até o Neymar retornar à seleção brasileira, galera. E deixa nos comentários o que vocês acharam dessa convocação da seleção brasileira. Será que o Dorival acertou, galera, nessa convocação? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da convocação da seleção brasileira. E não esqueça também, galera, dá uma moral no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.